Acho que isso é um ponto. E também ali algumas críticas direcionadas ao Lucas de Paula, principalmente pelas falas infelizes que ele deu, né? Sobre a bravata do nosso CEO, que acaba virando meme e quem acaba tendo que escutar besteira por conta de uma fala irresponsável de um dirigente é a torcida do Coritiba. Então, de uma forma irônica, também tem uma faixa lá no... Não tá mais, né? Mas hoje pela manhã tinha uma faixa lá no Couto Pereira dizendo, no máximo, um empatezinho. Ele se colocou nessa situação, né? E quem acaba virando chacota nesse sentido é como você fala, não é necessariamente só ele. Porque existe a piada daí nacional dessa fala a cada derrota do Coritiba dentro de casa, por exemplo. Então, não é nem ele se colocou, ele nos colocou. Sim. Ele colocou uma torcida inteira junto, né? Porque cada perde para o São Paulo, empata é eliminado pelo Operário, perde para o Bragantino, perde para o São Joséense, perde para o Foz. Cada vez que tem um tropeço desse no Couto Pereira, a torcida do Coritiba é motivo de chacota porque o CEO vai lá e fala uma coisa completamente irresponsável. Ah, mas foi um pouco tirado de contexto. Ele abriu a boca e falou. Ele tem que pensar no contexto. Né? Mas foi tirado de contexto quando ele fala que o Coritiba ia ter entre o 10º e o 12º maior orçamento da Série A? Isso foi tirado de contexto também? Isso foi uma promessa direta para ele e eu estava presente. Né? E o que a gente está vendo é um time que talvez tenha a 19ª. Pois é o que está saindo aí, entre 20, talvez seja o segundo menor investimento. E ele estava prometendo à frente de 10 clubes da Série A. Só está à frente de um. Então tá bem distante, né, essas promessas do Lucas de Paula com a nossa realidade. Acho que a expectativa e realidade, elas estão muito distantes nesse momento. Pois é, outra promessa também, Will, não sei se você lembra, naquela entrevista do William Thomas lá atrás, que era para apresentar o treinador, se eu não me engano. Acho que era a apresentação do Seabra, né? Que o William Thomas fala junto lá e ele promete que ia chegar um atacante, que ia gastar bastante dinheiro nesse atacante, porque no centroavante, né? Porque via que era uma posição até que estava bastante inflacionada no mercado. Falou também de outras posições, cara. Então, outras falas também que não são cumpridas, né? Não foi necessariamente na entrevista do Seabra, foi depois, tá? Depois? Teve uma depois que ele cita do 9... Não, ele na coletiva de apresentação do Seabra, ele fala isso. Mas um tempo depois ele reforça. Ele só fala... O Seabra fala depois que estava em busca. Numa coletiva pós-jogo, o Seabra fala, ainda estamos atrás... O William Thomas falou nessa coletiva com o Seabra e depois só agora na eliminação do Paranaense. O Seabra comenta, então, talvez essa foi a minha confusão. O Seabra confirma, exato. Sim, mas teve que é a situação do 9, do 2, do 6... Isso, né? foi o Seabra. O centroavante, o lateral direito, o lateral esquerdo. Não, mas tem uma do William Thomas que fala do centroavante, lateral direito, lateral esquerdo. E ainda um extremo, que o extremo, no caso, foi o Keno que veio antes dos outros. Poderia ter um extremo, isso. E no caso veio o Keno. Essa foi a fala do William Thomas na coletiva de apresentação do Seabra. E aí que tá, há quanto tempo isso? E ele fala, por exemplo, do camisa 9. Foi em janeiro. E desde então o camisa 9 não está aí, né? Eles estão procurando um jogador para essa posição desde novembro. Então, assim, não, mas... até uma pessoa do clube falou, não, mas você tem que ver que tem até o dia 27, tudo bem. Mas se esse espaço de tempo fosse tão grande, eles teriam trazido talvez lá em dezembro, né, antes da bola rolar. E era o necessário, né? O que me pega muito, Will, nessa questão é a mudança de postura dos dirigentes do Coritiba. Porque eu lembro muito bem que ano passado, quando é feita uma cobrança em relação a essa mesma janela dos estaduais, e o Coritiba trabalhou muito pouco nessa janela. Foi reforçar mesmo na do meio do ano, né? E tinha, né, reforçado um pouco antes, o William Thomas já vinha falando, e o Coritiba adotou uma postura de que não ia mais contratar, né? Que o elenco estava meio que fechado até o meio do ano. Mas para o Mundial daí tem outras contratações, né? Cleison, Castilho... Isso, enfim. E o Jaci. Isso, são 3. E depois o RR. E depois o Rodrigo Rodrigues. E aí o que ele justifica para não contratar nesse momento? Que era uma janela extra, e aí ele enfatiza a questão da janela extra para fazer alguns ajustes. Alguma posição, algum jogador que oportunidade de mercado. Alguma oportunidade de mercado, algum jogador que tenha se destacado. Então, assim, ano passado, essa janela era uma janela para ajustes. Agora ele está entendendo que é uma extensão de janela. Ou seja, falta critério, falta coerência para o William Thomas nesse momento. Porque ele deixou para contratar um centroavante, ou o único centroavante do Coritiba, porque hoje a gente não tem nenhum,
na janela de ajustes, isso não é um ajuste. Isso é uma necessidade dentro de um planejamento. Isso, todos os times da Série A têm um centroavante, só o Coritiba que não. Mas é que acaba se tornando uma desculpa, né? Sim. Porque Aí você que não tá. está conseguindo Aí que tá. e você vai empurrando com a barriga e tentando dar desculpa, Não é que é uma janela de ajuste nesse caso do centroavante. E aí mas- acaba sendo uma contradição. O Acaba volante sendo uma poderia ser nessa categoria de ajuste. Que, pô, tava pensando que o Alisson ia atuar ali, tinha outras opções também. Que acabou... Contratou pro setor. O Curitiba trouxe o William Oliveira, não está entregando aquilo que imaginava. O Sobral também veio e está muito distante daquilo que foi contratado. Talvez não tenha encaixado na posição que o Curitiba imaginaria. Aí eu entendo. Aí pode realmente ser um ajuste no planejamento. O planejamento do Curitiba foi trazendo esses dois jogadores para suprir. Por mais que a gente veja hoje até que volante seja a maior carência do Curitiba, esse primeiro volante. Até pensar assim, mas por pensar num planejamento, os caras chegam ali para fazer o planejamento, o que precisamos para essa temporada? Cara, eu tenho certeza que estava no planejamento do Curitiba trazer um centroavante. Até porque sabia que não ia contar com os jogadores que estavam em 2025. Tanto estava que o William Thomas admitiu. Então, assim, não tem nem... Não tem nem o que falar. O próprio dirigente, o próprio head esportivo do clube, né, o manda-chuva do futebol chega e fala, eu estou buscando. Não conseguiu trazer na janela mais importante, agora tem que se limitar ao futebol brasileiro. Não que o Curitiba também faça uma grande janela fora do Brasil. A gente fala sobre isso, inclusive, Mas né? as opções ficam mais escassas e mais caras. Mas o Curitiba tá subindo para a Série A, né? Teria que fazer mais contratações comparado aos outros times mesmo. Não, e a gente fala aqui sobre essa contratação, as contratações internacionais, a gente falou isso recentemente aqui, né? Que a gente tem uma que não poderia ter sido feita agora nessa janela de agora, né? Até o dia 27, que é só o Gustavo, que nem agregou no time. Mas fazendo um comparativo, por exemplo, a gente estava falando da necessidade ou não. Por exemplo, goleiro. Goleiro o Curitiba não tinha no planejamento. Aconteceu. A gente pode discutir se era válido ou não, mas aconteceu do Morisco e do Benassi se machucarem ao mesmo tempo e talvez o Curitiba precisava fazer uma movimentação. Posso concordar ou não? Agora, centroavante, essa movimentação nunca deixou de existir. Ela sempre foi necessária, como você mesmo cita. Ela era necessária desde novembro. Ela se faz necessária. E algumas partidas dessa temporada mostraram isso. A gente tem a partida contra o São Joséense. A gente tem a partida contra o São Paulo agora. A gente tem outras partidas, que eu posso não estar lembrando aqui, que mostraram isso. Só que, ao mesmo tempo, também, as boas atuações do bom jogador Pedro Rocha acabam maquiando um pouco isso. Sim. Porque você está vendo ele desempenhando, pega a partida contra o Operário fora de casa, que ele vai muito bem, faz 2 gols. Pega a Chapecoense, ele faz gol. Papel tático importante, entrega importante no Campeonato Brasileiro. Acaba dando uma maquiada nisso. Mas nunca deixou de existir a necessidade de você ter o camisa 9. Mas eu te pergunto... Embora o Breno Lopes também pode atuar nessa posição, mas não é garantia nenhuma também que vai render ali, até porque também aquele negócio de cobertor curto. Né, ele não tem outro Breno Lopes para jogar do lado. Né? Então, assim, um jogador de intensidade. Trouxe o Keno, não sei... Muda completamente a característica do ataque. Mas não é completamente. Nisso. E se um desses jogadores, e principalmente o Pedro Rocha, machuca, quem é o titular do Curitiba? O Enzo? E o Pedro Rocha já sofreu com lesões na temporada. Na carreira. Bom, ele teve uma temporada que ele não machucou. No Remo. Que ele teve E ele machucou, tá? O braço. Tá. Mas... Daí é sacanagem. Daí é um... Mas ele ficou de fora. Mas se machuca o braço. Ficou de fora. Fica fora. Joga quem? O Enzo? Você vai colocar contra o Corinthians lá na arena o Enzo? Mas a questão é essa. Todo respeito ao Enzo, que não tem um gol como profissional na carreira, qual é o argumento do incompetente departamento de futebol do Coritiba para dizer que o menino tá pronto? Nunca fez um gol. Um centroavante que nunca fez um gol. E isso não é uma crítica ao Enzo, que é um jogador que foi contratado para o time sub-20. Ele nem deveria estar ali. Né? Poderia ser... A gente podia estar falando aqui do Thiago Azaf, a gente podia estar falando aqui do Paulo Roberto. Só trocar o nome do jogador. Porque... Você não está criticando o jogador, está criticando a situação. Eu estou criticando a falta de planejamento do clube, né? A falta de... Mas isso que me pega é porque você está falando do Enzo, você está falando do Azaf, pode falar do Paulo Roberto, e ao mesmo tempo a gente, tirando esses que nunca se provaram ainda no profissional e precisam de mais tempo e precisam, enfim, de muita amadurecimento ainda para render realmente no time de cima. Vocês falaram, mas eu falei, né? O Pedro Rocha fez boas partidas e maquia essa situação do camisa 9. Acho o Pedro Rocha muito bom jogador, mas não necessariamente ele vai ser o cara que vai resolver os problemas da camisa 9. Ele pode jogar, mas também é um cara que atua como ponto esquerdo. Acho muito bom jogador, contratação excelente essa, tá? Mas vocês falam, o Breno Lopes pode jogar. Será que o Keno não pode jogar? Você vê como a todo momento você está levantando uma possibilidade de jogador que não é da função para tentar suprir um buraco. Você fica tentando... e resolver de fato. Isso. Ir lá e
Não. Pô, tem um menino na base, se não der, troca o menino da base, queima mais um e põe o jogador que tá indo bem na outra posição, mas ele também pode jogar e resolver. Que tal resolver? Que tal contratar um camisa 9 e parar de ficar nessa onda do pode ser? E eu não digo nenhum titular absoluto, tá? Eu digo um camisa 9 que consiga ser uma opção no elenco. Porque eu acho que o Pedro Rocha pode jogar ali e tem desempenhado bem. Mas a questão é, e a partida contra o São Paulo mostra isso, que no segundo tempo o Coritiba precisava jogar essa bola na área. Precisava ter mais um atacante ali para brigar, para trombar com os zagueiros. E não é só essa partida, mas vou puxar para o exemplo mais recente, o Coritiba estava perdendo e precisava pressionar um adversário. Então esses cenários mostram que não é o problema o Pedro Rocha. O problema é você não ter uma opção a mais ao Pedro Rocha. Uma opção diferente do Pedro Rocha. Pedro Rocha joga bem como camisa 9, é um cara que vai atacar o espaço, que tem habilidade, que vai sair da posição, vai abrir espaço para os companheiros. Mas não é o cara que vai trombar com o zagueiro, que vai fazer uma parede, vai fazer um pivô, vai pro cabeceio, vai naquela bola aérea dividir e se estapear com o zagueiro. Esse é o questionamento. Essa é a grande questão que a gente está falando aqui. Tem um comentário aqui de Alex Nate, acredito eu que